Bem, pessoal, meu nome é Marcos André de Nascimento Alencar, eu sou aluno do curso de Medicina da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. Temos como orientador o professor Herbert Lima Mendes e vamos falar na aulinha de hoje sobre estenose mitral. Vale lembrar que este é um material de caráter educativo e informativo destinado a médicos e estudantes de medicina. A definição de estenose mitral: a redução da área valvar levando à formação de um gradiente de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Nessa figura observamos o estreitamento aqui da válvula mitral e a dilatação aumentante, gerando uma sobrecarga no átrio esquerdo. Estenose mitral: a área valvar normal é de 4 a 6 cm². Já a estenose mitral leve, a área é de 1,5 a 2,5 cm², causando um gradiente de pressão entre 5 e 10 mm de mercúrio. A estenose mitral moderada é de 1 a 1,5 cm², causando um gradiente de pressão médio entre 10 e 15 mm de mercúrio. E por último, estenose mitral severa, com a área menor do que 1 cm², causando uma pressão ainda maior do que 15 mm de mercúrio. Etiologia: a maioria das causas são de doença reumática, 95%. É a válvula mais acometida, 65% dos casos. Mais comum no sexo feminino, em 2/3 dos casos. A segunda causa é congênita, terceira, endocardite infecciosa, quarto, endocardite de Liebig-Sachs e 5, amiloidose. História clínica: o paciente vai ter dispneia aos esforços, tem uma síndrome de baixo débito, tosse com hemoptise, dor torácica, rouquidão e disfagia. Pulso arterial geralmente é normal. Pulso venoso, reflexo das pressões do coração direito. Vai ter uma hipertensão arterial pulmonar grave, ou seja, tudo que tiver atrás do ventrículo, atrás da válvula mitral, vai ficar sobrecarregado. Insuficiência ventricular direita, insuficiência da tricúspide. Já na palpação, ictus do ventrículo esquerdo fraco ou impalpável. Choque valvar de B1, hiperfonese de B1, choque valvar de B2, hipertensão pulmonar. Palpação do ictus do ventrículo esquerdo fraco ou impalpável. Na ausculta, temos hiperfonese de B1, mobilidade razoável sem calcificação. Hipofonese de B1 quando calcificada. Hiperfonese de B2 quando tiver hipertensão pulmonar. Na ausculta, temos um estalido de abertura logo após a B2, parece com o desdobramento da segunda bulha ou com a terceira bulha. O som é mais seco do que a B2 e mais audível na área mitral. Presença de estalido significa que tem uma mobilidade razoável. Quanto mais próximo de B2, maior gravidade na estenose mitral. Sopro diastólico: nós podemos observar um ruflar diastólico. Por que esse ruflar? Com estenose, o átrio vai fazer mais força e vai jogar o sangue atrial para passar por essa válvula estreitada, causando turbilhonamento e causando esse ruflar diastólico. Quanto maior a duração, maior a gravidade. O sopro vai diminuir com inspiração e manobra de Valsalva e aumenta com exercício físico. Estenose mitral silenciosa, no caso sem um ruflar diastólico audível. Ocorre em pessoas com idade avançada, obesidade, DPLC, que vai ter o diâmetro anteroposterior do tórax aumentado, estados de baixo débito cardíaco. Quais são as complicações? A principal é a fibrilação atrial. Em 30 a 50% dos pacientes com estenose mitral fazem FA. Causa mais comum da descompensação. Segunda causa é o fenômeno tromboembólico, embolia sistêmica, que ocorre em 10 a 20%. É mais comum associada com a fibrilação atrial. 1/3 dos eventos tromboembólicos ocorrem no primeiro mês da FA e 2/3 no primeiro ano. Terceira causa seria endocardite infecciosa. Sabemos que para ter endocardite infecciosa precisamos ter uma lesão já na válvula. No caso, essa estenose mitral predispõe a endocardite. Exames complementares: podemos ver no eletrocardiograma um ritmo sinusal, um ritmo de fibrilação, sinais de aumento do átrio esquerdo, onda P larga e bífida, principalmente em D2, índice de Morse, quando a área negativa em V1 é maior do que um quadradinho,
Casos avançados, podemos ver sinais de sobrecarga do ventrículo direito, como já falei anteriormente. Tudo que tiver atrás da válvula mitral vai ficar vai ficar prejudicado. Então podemos ver um tanto desvio do eixo para a direita, quando tivermos sobrecarga do ventrículo direito, ondas S amplas em V5 e V6 e ondas R amplas em V1 e V2, totalmente diferente de um padrão comum, ou melhor, de um padrão normal. Aqui é um exemplo, podemos identificar aqui um aumento do átrio esquerdo na estenose mitral. Observamos a onda P alargada, principalmente em bífida em D2 e índice de Morris em V1. Vamos lá, D2 está aqui a onda P, ó. Ela bem grande e temos duas alterações, aqui duas elevações, quer dizer, fica melhor. Em V1, o padrão negativo é superior à área de um quadradinho. Não sei se fica melhor, onde vocês verem aí. Exames complementares. Podemos pedir o raio-x de tórax. Vamos ter o duplo contorno da silhueta direita do coração, sinal da bailarina, deslocamento superior do bronco-fonte esquerdo, abaulamento do quarto arco cardíaco esquerdo. Em perfil, podemos ver o deslocamento posterior do esôfago contrastado. Nas alterações pulmonares, inversão do padrão vascular, linhas B de Kerley e edema intersticial. Aqui a radiografia de tórax, podemos observar algumas figuras, algumas alterações. Nessa outra figura mostra um espessamento da válvula mitral e o estreitamento dela, principalmente. Já no eco, podemos ver o estreitamento da válvula mitral. Vamos falar aqui um pouco sobre o eco score. Através do ecocardiograma, podemos identificar alguns parâmetros, entre eles o espessamento, a mobilidade, o aparelho subvalvar e a calcificação. Aqui, nessa figura, observamos a fusão das comissuras com as calcificações. Exames complementares. Podemos fazer um cateterismo cardíaco, uma coronariografia nos pacientes acima de 40 anos. História natural da paciente que tem estenose sem tratamento. Classe funcional 1 em 80%. Em aproximadamente 10 anos vão ter essa classe funcional 1. 60% mantém-se estável por diversos anos. Classe funcional 4, 15% em 5 anos. Hipertensão pulmonar grave em menos de 3 anos. Tratamento medicamentoso. Podemos utilizar diuréticos, beta-bloqueadores que vão diminuir a frequência, vai melhorar o esvaziamento atrial e vai aumentar o tempo diastólico, facilitando com que o átrio encha o ventrículo com mais tranquilidade. Podemos utilizar também um antagonista do canal de cálcio, não de hidropiridínicos como verapamil e ditiazem, quando não se pode usar beta-bloqueador. Bem pessoal, finalizamos essa primeira parte da aula e muito obrigado.